Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do Pode Migrar. Eu sou a Thalissa. Eu sou a Marina. E esse é o Pode, Pode Migrar. Migrar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Já curte esse vídeo. A gente também tá no Instagram, @podemigrar. E também estamos no TikTok, Pode Migrar. Nos acompanhe nas outras redes sociais, tá bom? E agora, gostaria de apresentar a nossa convidada. Maravilhosa, especializada em direito de família. Mais de 10 anos de experiência no Brasil e em Portugal, tá? Mestre em Direito. Com vocês, Cláudia Neves. Muito obrigada. Prazer, eu que agradeço. É uma honra tê-la aqui, ficamos muito felizes com a sua presença. Cláudia, nós temos uma pergunta clichê do nosso programa que nós fazemos a todos os convidados. E aí, pode migrar? Pode, com certeza. Eu sempre digo que imigrar deveria ser um direito constitucional, porque assim como o direito à saúde muda a nossa vida, o direito à moradia, o direito a imigrar, acho que muda totalmente a nossa visão de mundo, abre a nossa mente para tudo na vida, tudo. E como que foi o seu processo de imigração para Portugal? Você está aqui há quanto tempo? Já chegou aqui, trabalhou como advogada? Como que foi esse seu processo? Olha, eu vim do Brasil, terminei uma relação longa no Brasil e falei, quero sair. Era concursada no Brasil, não quero mais, sabe? Fiz o que eu queria e depois parece que não estava feliz, não deu certo. Então eu quero um ano sabático. E aí eu falei, vou fazer um mestrado. Eu pensei na Argentina, que eu não queria sair dali, até porque eu tenho uma prima na Argentina. Então eu queria fazer lá. Mas quando eu comecei a pesquisar, obviamente, o marketing da Universidade de Lisboa estava muito afiado. É muito bom, né? E apareceu a Universidade de Lisboa, depois apareceu a Universidade de Coimbra. E aí eu me inscrevi. A de Coimbra veio primeiro, o aceite, e cheguei em maio de 2016, 11 de maio de 2016, com a ideia de fazer o primeiro ano de mestrado e depois voltar para o Brasil. E quando viu, continuou aqui. Continuei, aí voltei para o Brasil depois do mestrado, fiquei lá durante 7 meses. Sinceramente, estava bom, né? Porque eu sou de uma cidade pequena, então, assim, vim de Portugal. Você é de qual estado? Bahia. Baiana, sul da Bahia. Quase capixaba. Eu não tenho muito sotaque. Não. É porque é quase capixaba. Quase 20 quilômetros, gente. Eu tô 20 quilômetros do Espírito Santo e 20 de Minas Gerais. Tô ali naquele triângulozinho. Então, vim de uma cidade muito pequenininha e aí, né, aparecendo trabalho e tava bom. Mas eu tinha que terminar, eu não estava conseguindo contato com a faculdade, com o meu orientador. Então, eu falei, então eu tenho que voltar para Portugal, ficar 3 meses para terminar a tese, entregar e voltar. Aí vim para Portugal novamente, depois de 7 meses no Brasil. Fiz o plano, mas no final o planejamento deu um pouco, né, errado. Pensei, depois, voltando para o Brasil e voltando para Portugal, eu pensei, gente, eu acho que eu perdi algum tempo aqui. Eu deveria ter aproveitado esse tempo aqui. Em Portugal. Em Portugal. Sim. E ter trabalhado na área, porque eu queria um tempo, não queria trabalhar na área. E aí fiz tudo que o migrante faz aqui. Cuidei de idosos, restauração, call center, tudo para não trabalhar na minha área. Até porque, assim, estava tudo planejado financeiramente, não era Problema. era só trabalhar mesmo e estudar. E depois eu pensei, eu acho que eu perdi algum tempo aqui, esses 12 meses, eu perdi não trabalhando na minha área, não tendo alguma experiência na área de advocacia, porque eu ia voltar e fazer isso. E aí foi então que eu fiz a inscrição na ordem, comecei a trabalhar no escritório de advocacia no direito migratório.
E aí foi ficando. Eu falei, gente, pode É ser isso. que eu fique aqui. Começou a gostar da Comecei ideia. a gostar. Isso foi. E aí comecei a falar, gente, isso é muito bom para minha carreira, ter essas duas experiências. E depois, aí eu sempre falo, 80% foi assim a minha racionalidade e 20% foi quando eu conheci o meu atual marido. Então, eu junto uma coisa com a outra e foi. Ajudou e ficou, E eu né? acabei ficando. E você Perfeito. sempre teve essa paixão pelo direito de família desde a época do Brasil? Ou foi uma coisa que foi surgindo aqui? Na faculdade sempre foi a minha matéria Favorita. de eleição. Sério? Sempre foi. Família. Não a nossa, Nossa, né? Cláudia, gente, É, não a nossa. Eu não gosto. Sempre foi. Família e sucessões. Meu Deus, Uma, sucessão. eu tinha uma professora, doutora Gina, gostava muito, gosto muito dela, exatamente só porque ela dava família. E eu acho que a forma que ela ensinava também. O professor bom, ele faz com que você goste da matéria. Exatamente. Eu não posso falar isso, não. Mas na prova da ordem, né, fui orientada a fazer administrativo, porque eu já era concursada no Brasil. Então, entendi. assim, vou fazer administrativo e fiz administrativo, mas ficava ali no pé do administrativo e no direito da família. Entendi. E fazia um pouco de trabalho, né, laboral. Essas eram as áreas que eu trabalhava, né? Mas família era paixão. E é. E quais diferenças que você sente do direito de família do Brasil para o de Portugal em relação à guarda de filhos menores, por exemplo, legislação? Você acha que é muito diferente? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Eu acho que a parte processual é diferente. Os ritos processuais. Prazos, né? Exato. Os ritos processuais são diferentes. A lei, nem tanto. Ok. A lei, nem tanto. E tem muita... Parece, às vezes, eu falo, é um copy-paste. Eu não sei quem copia de quem. Verdade, né? Família é. Mas a dinâmica e a interpretação é totalmente diferente. Aqui é mais engessado, né? A interpretação do princípio da igualdade entre, por exemplo, a igualdade entre os progenitores, a Sim. igualdade entre os cônjuges. O Brasil interpreta uma coisa e aquilo, na prática, é uma forma e aqui não tem nada a ver. Mas tem alguma que seja melhor, assim? Por exemplo, em termos gerais, né, sem especificações, o direito de família no Brasil e o direito de família em Portugal, tem algum que você fala, olha, aqui o direito de família é top, excelente, e aqui deixa um pouco a desejar? Olha que pergunta difícil, mas eu vou falar, vou ser sincera. Sim. No direito de família, tô falando do direito de família, sim. eu não tô puxando sardinha, mas é verdade, eu acho o Brasil tem mais estrutura no sentido de... Acho que o tribunal olha mais, até porque eu acho que os tribunais do Brasil são mais equipados com relação a oficiais, funcionários. Tá? Além Serviço disso, social, os serviços tem- digitais. Aqui é digital também, mas lá é muito mais amplo, né? É diferente. Então, lá anda mais rápido um pouco. Eu sempre falo, é mais rápido aqui ou lá? Vamos lá. Aqui, você faz um requerimento no tribunal, que aqui a gente chama tribunal, faz um requerimento no tribunal e e a primeira audiência, 6 meses, 7 meses de conciliação, né? Nossa! Mas, depois que você tem a primeira audiência, ultimamente com as greves, foi um pouco mais. Depois que você tem a primeira audiência, até a sentença, é muito rápido. Aí o juiz não demora muito tempo para sentenciar. Entendi. No Brasil é muito rápido toda a fase de marcação de audiência, instrução e a sentença na sentença para. E Fica. principalmente na área do direito de família, família. que requer uma certa Celeridade. urgência, né? Não pode ser tão demorado. Aí no resultado, como diz, no fritar dos ovos, onde é melhor? Na posição do advogado em relação ao cliente, no Brasil é melhor. Sim. Sim. Porque ele tem o primeiro contato já com o juiz. Já foi. Tudo agora depende do juiz. O cliente já sabe, Já- ó, sim. o advogado tá trabalhando. Exato, já trabalho, né? Já passou. Sim. Aqui não. Mas tão longe, mas então. Não tem como você fazer nada, nada. não tem E como aí pedir. acham que a culpa é sua, mas de fato não é, né? Nossa, a gente não trabalha com família, né? Eu não sabia que demorava tanto assim pra uma audiência. Eu também não. Muito. Eu entrei. Sim. Só um exemplo, eu entrei com processo em janeiro. Nós tivemos a conciliação 4 meses depois, porque eu pedi urgência.
E agora o processo vai seguir somente em novembro. Nossa, gente, que lapso. E isso é pensão de alimentos, regulação das Nossa, responsabilidades pior parentais. ainda. Não é nem divórcio, o divórcio fizemos no Brasil. É alimentos. É alimentos. Alimentos. Chocada. Aí a criança fica um ano sem Não, pensão. nesse caso foi a gente pediu. Nesse caso, o que aconteceu? Nesse caso, sempre, né? Sempre acontece isso. Às vezes o casal separa, um vai para o Brasil e o outro fica aqui. Aham. O que acontece? Ele faz o requerimento de divórcio lá no Brasil e entra com os alimentos provisórios, né? Iniciais, através de cautelar no Brasil. E são esses alimentos que a criança está recebendo, lá da sentença do Brasil. Entendi. E como eu informei ao tribunal, mas obviamente não é competente, mas está pagando, né? Nesse caso, E paga em reais, né? pague reais. Que também não é com euro. Acho que dá 40 euros aqui. Ai, gente. Dá 40 euros. Uma curiosidade, que eu tenho 2 conhecidos que têm filhos menores e esses dias eu encontrei com eles e eles comentaram pra mim que aqui é muito fácil você perder a guarda da criança do que se comparado ao Brasil. Por exemplo, a criança tem algum problema de saúde, deixa de ir para a escola X dias. Aí já vem alguém, tipo assim, por que a criança não tá indo? Você percebeu já algum caso na prática disso acontecer ou não? Olha, são chamados processos de promoção e proteção, né, a nível de tribunal, porque tem as comissões, que é a mesma coisa do Conselho Tutelar no Brasil, tem aqui as comissões também equiparados. O que acontece é que quando começa um processo na comissão, os pais têm que aceitar, por exemplo. Criança está indisciplinada, brigou na escola, tem nota baixa, exemplo, né? Então, a comissão existe a equipe técnica ali acompanhando. Como se fosse assistente sociais. Exatamente, né? São os técnicos, cada agrupamento tem. Depois, alguns pais não sabem essa questão. Olha, a comissão quer começar o acompanhamento. E tem aquela ideia, né? A comissão vai começar o acompanhamento, então vai vir na minha casa, vai pesquisar sobre minha vida, vai fazer visita surpresa, e às vezes faz, obviamente. Quando os pais não aceitam esse acompanhamento, a comissão pode enviar esse processo para o tribunal, que começa um processo de promoção e proteção, porque não aceitou. E quando chega no tribunal, e principalmente os brasileiros que não conhecem muito bem a dinâmica, já fica logo com medo. Apavorados. Né? Vou perder meu filho. E assim, eu digo sempre, tem os meus tutelados, porque aqui chama processo tutelar educativo. Ah, ok. Nossa, processo tutelar educativo. Então, alguns já foram para abrigos, né? Para o acolhimento. Eu gosto de falar acolhimento. Mas na verdade é um abrigo que é abrigo, é isso mesmo. Mas aqui eles já tem alguns lá. Tem alguns lá no acolhimento. E eles fazem isso, por exemplo, são casos extremos, tipo de violação, de agressão, ou tirou nota baixa, estava indisciplinado. Vem cá, você não está cuidando do seu filho, a gente vai cuidar. Vou te dar um exemplo. Só um exemplo, não posso falar de casos, mas é um exemplo de caso real. Hipoteticamente. Um adolescente que é viciado em jogos. Então, ele joga à noite e quando chega na escola, ele faz o quê? Dorme. Né? Então, ele reprova 1 ano, reprova 2, mas não é disciplinado. Não faz nada. Não, É só um aleatório. É só aleatório. Então, nesses casos, né, e o pai não consegue já, porque ali já é uma questão já patológica. Sim, já né? tá viciado. Já tá viciado. Já se trata agora de uma doença. Sim, então, nesses casos, pra você ver que não, assim... Gente, mas nesses casos... Mas primeiro tem o passo a passo, né? A advertência, o processo. Mesmo assim... Depois, se os pais não conseguirem gerir aquela situação, o Estado vai gerir. Nossa, então aqui o poder parental, ele é facilmente... desfeito. Não é aqui,
no direito de família, tem alguns princípios em que, e aí o direito da criança e toda essa questão, o poder paternal, ele é limitado. Os pais que não sabem, é meu filho, é o que fiz, não existe. Sim, é a Constituição. Você Muito tem o bom. dever de cuidar, Claro. mas não é Não é limitado. absoluto, Não, né? não é. E Portugal faz isso, acho que Portugal faz isso muito bem. Isso eu acho que o Portugal faz Olha. melhor que o Brasil, porque evita muita delinquência. Muito bom saber. Tá. E quando essas crianças vão para esses centros de acolhimento, de fato existe uma reeducação ou eles ficam lá? Não, existe uma reeducação e eles cumprem regras mesmo. Mas São rígidos. Muito. Mas alguns adolescentes, eles não conseguem, porque ali é um problema de base, né? A ausência de pai, muita raiva, né? Quando eu converso com eles, sempre tem uma questão muito elementar ali, que lá, com 1 ano, 2 anos, que é o máximo, não consegue tratar. E aí depois eles voltam? Voltam, Sim. voltam. Entendi. Eles voltam. E às vezes é pior e às vezes é melhor. Mas eu acho assim que do jeito que o Estado faz, tira pelo menos durante 2 anos essa criança de uma situação de risco, tá? Porque se você com 16, já com 18, você pensa melhor com 14, com 13. É, lógico. Então, eu acho que diminui essa questão do risco, sim. Entendi. Eu fiquei sabendo de um caso que a mãe saía para trabalhar à noite, de dia, enfim, vários horários, e a criança ficava sozinha. Ele tinha uns 6 anos. E aí aconteceu de que a escola, não sei como, né, mas observou por falas, não sei se eles fazem essa investigação, Sim, existe, sim. né? E aí a criança foi retirada da mãe. Foi retirada. E aí ficou nesse lugar, não, só pra concluir, ficou nesse lugar e não sei se ia pra adoção, não sei o que aconteceu, mas um familiar do Brasil se habilitou no processo pra ficar com a criança e o juiz daqui concedeu. Aí a pessoa veio do Brasil, pegou a criança, o juiz deu a guarda e levou a criança pro Brasil. Isso acontece muito, tá? Nossa. Porque, eu vou explicar por quê. Por isso que eu falo, as dinâmicas são diferentes, são 2 países diferentes. A criação, eu falar num português claro, no Brasil, é diferente daqui. Até a nível cultural, né? Não tem Cultura é como. diferente. Então, assim, a mãe brasileira, aqui em Portugal, ela fala, eu vou bater, ele faz o que eu quero, tá? Eu que mando. E eu que mando, é meu filho. E às vezes falam isso perante o tribunal. E Portugal já tem uma concepção mais reservada. Muito mais. Muito diferente. É o poder do Brasil. paternal limitado. Entendi. Então, o tribunal vê aquilo e olha, essa criança está em perigo. São as situações de criança em perigo. Porque a mãe não tem essa capacidade de parentalidade no sentido de administrar as fases da criança. Então, agora a criança já tem 7 anos. Eu, com 7 anos na minha casa, eu fazia almoço para toda a minha família. Entende? Então, possivelmente pode ser o caso. E às vezes, os pais querem ganhar isso na força. O que é pior, né? Então, caso. vai na primeira audiência, né? Com o juiz percebe que é aquilo mesmo. É o que está no relatório. A mãe não tem uma parentalidade, digamos que ultrapassada. Ou abusiva, né? Nos olhos do direito. Sim, hoje, né? Da justiça, está um pouco ultrapassada. Então, tem que vir um terceiro intervir, porque o Estado já não confia mais naquela mãe. naquela mãe. É absurdo falar isso sobre algum ponto de vista? É. Mas é assim. E tem que entender que aqui é diferente do Brasil. E tem que ponto. entender, e ponto. E também essa máxima de que o pai sabe o que é melhor pro filho. Nem sempre é assim, né? A gente tá falando de, por exemplo, às vezes os nossos referenciais, os nossos pais, né? Mas a gente sabe que existem muitos casos absurdos. Então, de fato, se existe o Estado maior ali, olhando apenas pra criança e como ela tá sendo criada e cuidada, faz mais sentido que, por prevenção, né, a gente pega. Exatamente. E também acontece bastante com a migrante, porque
a gente sabe a realidade do imigrante aqui, né? Sim. Se a mãe vem sozinha, ela tem que trabalhar o dobro. Se vem com a família toda, tem que trabalhar também. Os dois trabalham muito e as crianças realmente ficam sozinhas, né? Ou porque não acha quem cuida, não tem o apoio, né? A rede. É a realidade de muitos imigrantes. Né? De Então, fato. pode acontecer. Eu tenho uma amiga que uma vez ela foi ao mercado, eu tenho 2 meninos. Ela foi ao mercado e era escada, então eles chegaram do mercado, subiu as compras e ela ficou no carro conversando. E as crianças subiram com as compras. E aí lá as crianças começaram a brigar. Criança, né? Normal. Então a vizinha bateu na porta. Cadê sua mãe? Não tá aqui. Puf! Quê? Chamou a polícia foi lá. Nossa. Não, eu tô aqui. Só tô aqui embaixo. Olha, cuidado. Nossa. É assim, e chamo mesmo, tá? Outra curiosidade que eu tenho, que o pessoal não sabe, é a diferença de união estável e união de facto aqui em Portugal. Porque nessa questão dos regimes de bens é diferente, né? E o pessoal às vezes não tem ideia. E imigram para cá, por exemplo, moram junto com o companheiro e não sabem que aqui não é igual no Brasil essa questão. Então, quais são as vantagens, diferenças que você percebe? Olha, a verdade é o seguinte, quando você tem uma união estável no Brasil e você imigra para Portugal, se você continua, eu estou falando da realidade do imigrante, se você trabalha aqui, continua adquirindo bens no Brasil, tá ok. Não vai fazer muita diferença por questão de competência. Agora, se você tem uma união de facto com aqui em Portugal e adquire bens aqui, ou tem uma união de facto com o português, né? É um casal binacional. E aí vai fazer muita diferença, porque união de facto não tem partilha. Exatamente. E é esse ponto que tem que deixar muito claro, né? Não tem partilha. E as pessoas não sabem. Não sabem, acham que, né? E acontece muito, principalmente com casamentos, assim, entre binacionais, né? E é uma coisa que você faz muito, né? Porque a sua área é direito internacional de famílias, não é só aqui em Portugal. 90% dos meus clientes são casais binacionais, né? Sempre tem ou um português ou um brasileiro envolvido, né? E é só um alerta às mulheres. Vamos falar das mulheres. O sonho do gringo, né? De casar com o gringo, com o estrangeiro, porque o brasileiro não presta. Exatamente. Tem isso, brasileiro? Né? Aí o que acontece? Elas vêm pra cá, olha, vai morar na casa dele. Ele tem um imóvel que paga hipoteca e vai morar lá. E ela não quer. A mulher brasileira é aguerrida, não, vou trabalhar, vou te ajudar, não tô aqui, eu tô com você porque eu gosto de você. E o que acontece? Então tá bom. Então, vamos partilhar, dividir as contas. Tá bem, então você me dá o dinheiro, né? O homem fala, você me dá o dinheiro que eu pago. E aí ela fica 10, 15 anos com o homem, ajudando ele a pagar a hipoteca. E não faz por transferência bancária. Transferência bancária já conseguiria caracterizar o caso. Um pouquinho difícil, mas já. Então, depois ela, olha, doutora, chega no escritório, então, doutora, eu ajudei, a gente construiu, a gente comprou, a gente vendeu, a gente fez isso, aquilo. Tem como provar? Não tem como. A gente pode entrar, a gente pode requerer, mas a nossa prova é fraca. Eu já digo logo. Sim. Nossa prova é fraca. Você tem uma união de facto, não está registrada em lado nenhum. Nem pode, né? Lógico. Mas existem alguns mecanismos que a gente faz no extrajudicial que poderia suprir isso. Não fez um contrato de namoro, porque em Portugal existe essa figura também. Sim. E é o que eu sugiro logo para os clientes que começam relacionamento. Que começam com relacionamento, façam um contrato de namoro. Não tem nada registrado, então é complicado. Tem muitos casos assim. E aí a mulher sai com a mão na frente e uma atrás. Exatamente. E já que a gente está nesse tema de direito de família e sucessões, e nós sabemos que aqui em Portugal nós temos alguns casos polêmicos, né, de alguns famosos. Nós vamos pôr aqui umas reportagens. Eric, se você puder colocar pra gente, por favor.
Cláudia, pode ficar à vontade, tá? Eu sei que a gente tá falando, mas já temos coxinha. A nossa coxinha temos do nosso patrocinador maravilhoso, Sou Carioca, tá, gente? É um patrocinador maravilhoso que disponibiliza essas coxinhas. Fica localizado em Parede e é um restaurante típico brasileiro. Deem uma passadinha lá que vale a pena. Uma maravilha. Eu já fui lá, muito bom. Uhum. Ai, eu amo, sou cliente fixa São patrocinadores da gente. Então vamos de polêmicas. Ó, Luana Piovani revoltada após perder na justiça portuguesa. Estou amordaçada em Portugal. Luana Piovani diz: os direitos das mulheres em Portugal são pouco defendidos. Tem outra declaração: a justiça portuguesa é machista. A viver em Portugal, a atriz brasileira critica o tratamento desigual entre homens e mulheres nos tribunais portugueses. Essas são algumas das coisas, né, que saíram. Que com certeza a maioria do público já viu na mídia. E também tem uma que fala que o Pedro Scooby, né, o ex da Luana Piovani, ele preferiu processá-la aqui, porque em tese seria mais benéfico para ele do que no Brasil. Que seria mais equiparado, isso segundo o que ela disse. Você concorda com essas afirmações? E também, para acrescentar a pergunta da doutora Thalissa, se de fato você acha que aqui em Portugal, nessa área, o país é um pouco mais machista, é mais reservado, talvez, a percepção, como é que você enxerga tudo isso? Vamos lá. Quanto à justiça portuguesa, eu vou me reservar. Ok. Quanto à justiça portuguesa, eu vou me reservar. Agora, quanto ao Portugal, a sociedade, não é o Estado, é a sociedade portuguesa. O Estado português não é machista. O Estado português tem leis que regem a igualdade entre os gêneros. Mas a sociedade portuguesa é machista. Exatamente. É machista. Agora, a justiça portuguesa, eu vou me reservar. Agora, essa questão de processar aqui do que no Brasil, ela... É assim, eu não conheço o processo, mas daquilo que eu já vi, o Brasil não é competente para processar as questões de Luana Piovani. Ela morava aqui, as crianças estão aqui, a residência habitual dela é aqui. E a exposição dela acontecia aqui. Obviamente, a gente está falando de uma rede social que ela tem alcance, mas isso acontecia aqui. Então, eu não entendo da forma que ela entende. Eu acho que não. Então, isso do Pedro é por competência mesmo. É competência. Não tinha como processar no Brasil. Não tem. Uma das maiores questões desse caso, que eu percebo também, é que essa parte dela, como é muito famosa, fazer essa difamação nas redes sociais, ela, de fato, apela muito, né? Conta muita coisa. Às Recorre, vezes, né? Ela tem falas, às vezes, inconsequentes, fala demais e não pensa, né, no que pode acarretar de resultado. Eu verifiquei que ela chegou a levar multas altíssimas por falar mal dele nas redes sociais. Tanto é que aqui em Portugal, se ela citar o nome dele, ela leva uma multa, tipo, nossa, de, sei lá, 2.000 euros para mais, eu vi. E aí, isso que eu percebo que é complicado, né? Eu sempre falo, nós brasileiros, nós somos muito expansivos. Nós somos muito abertos e achamos que a gente pode fazer e falar tudo. Com relação a essa exposição, obviamente, Luana, algumas pautas da Luana são justificáveis, porque existe mesmo a mulher portuguesa, eu acho, muito com a ajuda da brasileira, tem olhado para certos assuntos agora, para certas questões. Tá E se eu ligando concordo agora, também né? com isso. Mas a Luana é artista, né? Então, ela é dramatúrgica. Tudo. E ela vai utilizar da visibilidade dela para tentar alterar o sistema, né? E outra, ela visualizações no Instagram dá retorno financeiro. Vai falar, eu não preciso, porque... Dinheiro. Quem não precisa trabalhar, gente, pega um barco, vai viajar o mundo. É verdade. Né? Não vamos ser hipócritas, Não, né? pelo amor de Deus. Obviamente, com toda essa exposição, o valor de mercado dela deve ter subido muito, né, gente? Claro, ela
continua sendo notícia mais falada. Aqui, no Brasil. Então, isso não quer dizer que as pautas dela não são válidas, mas a forma que ela faz... Que ela conduz. Eu acho que é muito polêmica, né? É muito polêmica. Existem outras formas, principalmente com relação ao Estado português. Você tem algum respeito, né, na instituição? A gente não está falando de pessoas, a gente está falando de instituições. Ótimo. Né? E a gente tem que ter algum respeito pelas instituições. Tem um vídeo, vocês não colocaram aqui, mas tem um vídeo que ela tira o sapato em frente ao Tribunal de Cascais. Ai, né? eu Story, vi né? esse vídeo. E assim, meu Deus. Sabe... Gente, eu adoro a Luana, tá? Pelo amor de Deus. É verdade. Não, nós também, aí que tá. Nós gostamos. Luana foi meu padrão de beleza, naquela época o padrão de beleza. Ela tem 46. Sex appeal, né? Exatamente, Ela é pelo amor de Deus. E ela é linda, e ela é inteligente, ela tem pautas realmente que ajudam as mulheres, ela é disposta, ela é atenciosa, ela é humilde. Lógico. Ela tem muitas qualidades. Mas, às vezes, quando ela está frustrada, ela tem algumas atitudes assim, né? Que acabam não sendo tão positivas pra ela e gera o efeito contrário, limpar né? o sapato, assim, eu acho que era um pouco adolescente, né? Se passou, É infantil né? demais essa atitude. Muito infantil, muito. Assim, é um pouco compreensível, né? Você tá sendo processada, você tá perdendo. Ela tava com aquele ranço no ápice, entendeu? Quero Então, provocar assim, a justiça. é inconsequente. Posso falar? Pode. Eu acho que ela foi mal orientada. A Sim. advogada dela não é boa. Eu acho que a advogada prometeu mais do que devia. Porque num processo desse, e que envolve crianças, gente, ela estava expondo os filhos. Ela queria... obviamente, ela estava defendendo os filhos. E eu acredito que genuinamente ela estava defendendo os filhos. Sim, sim. Mas a forma que ela fez, ela estava expondo as crianças. Na escola, imagine essas crianças na escola. O que não Nossa, foi bem visto pelo Tribunal Português. Que isso, Sim. né? É essa exposição. E hoje, né, ela já fala de alguma relação com o maior, uma certa dificuldade na relação com o maior, obviamente. E eu sempre falo com minhas clientes o seguinte: você tem que entender que aqui tem uma criança, e essa criança é 50% pai e 50% mãe. Por mais que você queira, você não vai apagar todo o amor que ele tem pelo pai. Quando você fala mal do pai, você está falando mal de 50% do seu filho. Fere, né? a criança. Claro, Fere. não tem como tirar aquele amor da criança. Não tem como. Então, é isso que ela estava fazendo. E foi isso que o tribunal, foi por isso que ela perdeu. Alienação, né? Aquilo ali era uma alienação exposta. Porque era demais, né? Era a pauta do dia todos os dias. Né? Toda hora, cada hora ela vinha com a novidade. Deu para entender todo o processo só através dela. Porque não pode, né? Aqui em Portugal, nem os advogados, outros advogados têm acesso a esses processos. Total sigilo, né? Total sigilo, imagine. Eu acho que, sinceramente, nesse sentido, a justiça portuguesa agiu De e forma agiu correta, bem né? e não se expôs. Imagine se isso no Brasil. O juiz ia, sabe, levar, né? Sim. A gente igual sabe como os juízes são. Falou, né, para reiterar. Sim, algumas pautas dela fazem sentido e nós, mulheres imigrantes, concordamos. Mas a forma como ela faz isso e essas coisas de igual, essa questão do sapato e tal, acabam sendo muito exageradas. Então, eu acho que talvez se as atitudes fossem um pouco mais bem racionais e com uma advogada, né, que te orientasse igual a forma como você está explicando, o resultado talvez poderia ter sido mais positivo conforme as expectativas dela. Na verdade, eu acho que, assim, eu não sou mãe, mas eu acho que nesses casos é um pouco difícil você ser racional. A diferença é que a Luana, ela tem uma projeção para milhões de pessoas. Então, por exemplo, às vezes numa audiência normal, a mãe vai ficar assim, fazendo birra, a mãe vai sim ser imatura. Você mesmo deve perceber diversos comportamentos que você fala, meu Deus, minha cliente não pode falar isso, não pode fazer isso. Só que a Luana Piovani é a Luana Piovani e aí ela escolheu expor e demonstrar tudo, né? Então, assim, tudo bem ela não ser tão racional nesses momentos, porque é filho, sentimento, não, mas escolheu expor tudo, né? Vamos lá. Eu sempre falo com meus clientes, olha, eu não sou sua parceira de briga, eu sou advogada de família. Boa.
Eu acho que ela achou uma parceira de briga. E perdeu a briga contra o Estado português. Porque o Estado português é uma instituição forte. Principalmente o judiciário português é forte. Exatamente. É uma instituição que tem anos. Eu acho que ela encontrou ali uma parceira de briga e ela estava brigando muito. E eu acho que o resultado, porque às vezes eu falo, olha, vamos lá, é isso que você quer? Você quer toda essa exposição? É o pai do seu filho, é o seu filho que vai ser adolescente daqui um pouco. Tem toda uma questão envolvida. No momento de um divórcio, de uma separação, de uma briga por pensão de alimentos, as pessoas estão frustradas. Acho que frustração é normal de todo ser humano. Mas depois, as coisas se ajeitam, se resolve, a raiva passa. E o depois? E a relação com o filho sempre vai existir? Não tem. Então, o advogado tem que ser técnico, né, e firme no sentido, olha, até aqui, não vai fazer isso. Aqui a nossa posição não é de briga, a nossa posição é de defesa dos direitos. É diferente. E por isso que daí ser racional acaba sendo mais positivo, né? Muito mais. Você não pode. Que isso? Você vai para uma disputa no tribunal, você vai ser irracional? Que isso? Não dá, né? Com certeza. As guerras no mundo foram travadas. E como é que foram travadas? São travadas, até hoje são travadas as guerras. Tem um plano estratégico, tem tudo por trás. Não é só pela... Aleatório, tô indo, né, pra guerra. Eu acho que é mais por aí. Mas agora ela tem feito um trabalho, às vezes solta qualquer coisa, porque ela tem eu não sei se é uma fundação ou alguma coisa. Oráculo. É o Oráculo, e ela faz palestras, né, conjunto com outras mulheres. E tem o apoio de muitas mulheres portuguesas também, que se sentem representadas em alguns casos. O que eu acho um trabalho positivo. Positivo. Dessa forma, maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. Às vezes ela exagera, mas ela está num ambiente fechado, ela pode expor opinião, obviamente. Mas é nesse sentido. Mas eu acho que expor o Estado português dessa forma é prejudicial. Porque o Estado português, ele não houve, né, nenhuma contrapartida no sentido de resposta da parte, né? Nem era para ter, Nem né? pode. Nem pode. Então, eu acho que às vezes ela exagera um pouco. E nós temos um outro caso também, um pouco polêmico, Eric, pode passar, que é o caso, a história de José Castelo Branco e Beth. E também é um caso muito polêmico, acho que você já conhece. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse caso? Pode passar para o outro, isso. E aí diz, né, que a Beth, esposa de José Castelo Branco, eles são casados há 30 anos. Não, eles têm uma relação de 30 anos. E que ela foi... Parece que ele disse que ela caiu. E aí ela foi pro hospital de Cascais, né? E lá os médicos identificaram que aqueles machucados não eram de queda. E aí os médicos, né, que fizeram uma denúncia, que acreditavam que ela sofria violência doméstica. Só depois que ela foi confirmar, mas até então ela com medo ficou quieta. Ela tem 95 anos, ele tem 61 e são casados. Tem filho, né? Ele tem um filho, né? E ela tem outros. Mas não do fruto do casamento, não. Né? Tem essa relação. Sobre, né, esse caso famoso também, a gente queria saber sobre essas questões de violência doméstica. Como que aqui em Portugal, no Brasil, a gente tem várias leis muito boas, né? De proteção, Lei Maria da Penha, enfim, medida protetiva. Como que é aqui em Portugal? Olha, eu vou te dizer estatisticamente. Digamos que 30% dos processos de violência doméstica tem alguma condenação. E desses 30%, muitos são pena suspensa. Como assim pena suspensa? Não cumpre? Fica suspensa a pena se a pessoa não tiver atitudes reiteradas naquele sentido, tem que cumprir uma série de exigências do tribunal, a pena se extingue. Nossa. Muito aqui. Ué, gente. Feijão com arroz. Então, Portugal é o tal da pena suspensa. Por isso que os presídios não são tão cheios, obviamente. Nossa, nem falha aqui. Gente, eu não sabia dessa pena suspensa. No direito criminal. Com certeza, no Brasil, essa questão da proteção é muito melhor, né? A legislação aplicável. Por exemplo, eu tenho vários clientes que chegam nesse sentido. E no caso da Beth, foi uma medida, e aí o advogado foi muito técnico, e a justiça portuguesa, porque estava visível, né, a questão da agressão. Então,
teve algumas medidas de coação e o afastamento, né? Que conseguiu, mas nem sempre. A maioria não consegue. E com essa questão de arrendamento, de falta de imóvel aqui, muitas vezes você tem que ficar junto, na mesma casa, com o Do agressor, agressor. porque a casa dele é sua E também. você não tem dinheiro pra ir pra outro lugar. E aí a mulher, né, se condiciona a esse tipo de situação. E volta a apanhar, né? infelizmente. Com certeza. Com Ai, certeza. gente, misericórdia. E imigrantes, por exemplo, quando não tem rede de apoio, é difícil. Não, às vezes, muitas clientes chegam, não querem falar para a família, não querem, né? Então, a família está lá no Brasil. Se preocupar, e aqui advogado é caro, aí pede um advogado na segurança social. Que demora. E nem sempre, né, alguém Aí- tão instruído quanto um especialista na área. Na área. Então, por exemplo, nem pede, às vezes, medida de afastamento. Olha, Às vezes não pede. que é o básico, Que é o né? básico, que seria o básico. Muitas mulheres não têm essa medida de afastamento. Socialmente, eu acho isso que ainda a sociedade tem ali um pouquinho de preconceito com a mulher que faz esse tipo de... Que pede a medida? de denúncia. Nossa, Imagina gente. se essa mulher é uma imigrante ainda. O Nossa, preconceito então aumenta. preconceito não é com quem bate, é com quem apanha. Mas tem ali um pouquinho, né? Principalmente nas... Lisboa, diferente, mas nos arredores tem ali, né? Um pouco de preconceito. Mas fulano é tão bom. Eu já tive audiências nesse sentido. É um senhor muito bom, muito respeitoso. Gente, mas E a ai, mulher, eu fico o muito que revoltada com acontece? essas coisas. Eu não seria técnica em audiência, Sim. meu Deus. E a mulher, às vezes, ela tá muito abalada psicologicamente falando, que por mais que esteja acontecendo a situação, ela faz igual você falou. Ele é tão bom pra mim, mas ele paga as minhas contas, mas ele faz isso pra mim. E aí acaba também um pouco se sujeitando a isso. Muita se sujeita, mas muita. E a gente não pode falar só de violência física, né? Porque a psicológica, essa destrói a pessoa de dentro para fora. Nossa, E sim. quando chega um caso assim pra você, você não acaba sendo só advogada, né? Acaba sendo até uma espécie de psicóloga, pra conseguir instruir ela a tentar sair dessa situação. As minhas amigas mais próximas que me acompanham falam, Clara, como é que você consegue? Eu conseguindo por uma razão. O cliente tem um problema. Vamos lá. Meu cliente tem um problema. Eu não tenho um problema. Eu vou ajudar o cliente a resolver o problema. E aquela pessoa abalada, família, violência doméstica, todo esse contexto é emocional. Se eu ficar abalada também, esquece, acabou. O cliente precisa de você sóbria, né? Ele precisa Você de você não pode técnica. absorver Técnica, aquela energia. Não absolvo. Eu lamento, obviamente. Tem casos que a gente, nossa. Mas também tem uma outra questão, isso é mais filosófico e espiritual, é uma questão de respeitar a escolha da cliente. A cliente escolheu aquela pessoa em algum momento, que é pai do filho, ela escolheu aquela violência já há algum tempo, ela escolheu permanecer, respeitar. Isso faz parte do respeito das escolhas do outro. E não achar que você coitadinha, não. Não no sentido de apanhar ou de sofrer violência, mas no sentido assim, ela pensou várias vezes em sair. E não fez. Não fez. E normalmente quando chega no escritório, ela obviamente já precisa de ajuda, já não tem forças mesmo. Quando Chega num estado tão já, abalada, né, quando chega aí já não a volta a dar, precisa de apoio psicológico, é uma série de coisas. Mas em alguns momentos, quando a violência não é tão acentuada, o que você tem? Não, ele vai melhorar. E a gente está todo dia falando, né? Todo dia falando. Eu tenho uma frase que eu falo com as minhas clientes: preserve seu casamento, mas se necessário, faça um divórcio estratégico. Muito bem. Arrasou. Muito bom. Melhor O que seria frase. o divórcio estratégico? Divórcio estratégico é mesmo pontuar aquilo que você quer. Você é o cliente. O que que você quer? Você quer o divórcio? Como? Com relação aos seus filhos. Com relação à sua vida após o divórcio. O que você espera? E é na prática mesmo. Olha, doutora, eu quero voltar para o Brasil. Não, doutora, eu quero divorciar, ficar com meus filhos e poder trabalhar. Não, eu quero continuar cuidando dos meus filhos a tempo integral. E eu preciso da ajuda do pai. Eu quero permanecer no imóvel, eu quero sair do imóvel. Existe toda uma estratégia ali. Traçada. Traçada. Né? O plano. Né? Então, às vezes, em audiência,
falo com os clientes, não se assuste, viu? Tem dia que eu não falo nada. Você só fica ali observando. Só fico observando, né? Quando vejo que abordo o colega, então, doutor, vamos fazer uma coisa. Não, doutora, que assim não dá, que aqui não é Brasil, sempre tem, né? Ai, nossa, E você instrui muito seus clientes a fazer, de repente, um acordo pré-nupcial para evitar tantas situações degradantes, se divorciar? Ou... Eu faço a instrução, mas o pessoal não quer pagar o valor da conservatória, não. Entendi. E aí depois o problema é muito maior, né? Sempre faço, porque eu faço muito casamento de estrangeiros, né? E às vezes Pede convenção. a pessoa tá lá no Brasil ainda, vamos fazer uma convenção, eu explico. E é caro, né? É bom deixar isso bem claro pro Assim, pessoal, né? caro não é. Não, caro não é. Caro não é. é. Caro fica depois. Mas em tese é mais caro do que a taxa do casamento, né? É. A taxa é Tem 120. tem ali uma taxa maior do que a do casamento. 170. Sim. Por aí. Sim. E aí vai depender do que está descrito ali. Mas principalmente a mulher, né? E quando eu falo para a mulher, mas não tanto para o homem na época do casamento. Mas ela tá apaixonada, né? A paixão cega as pessoas. Doutora, não precisa. Não quero nada dele. Ai, meu Deus. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E principalmente quando são casais binacionais, né? É uma nova cultura, é um novo Tudo tipo novo, de né? tratamento com relação ao homem brasileiro, ou outro relacionamento que ela teve com outra nacionalidade. Então, tá tudo muito bonito, né? Até que. Até que, né, o príncipe já não é tão príncipe assim, ou já não quer ser, porque tem uns que... Uhum. Eu acho que realmente o que você citou agora é muito interessante. Casais de outras nacionalidades, o que acontece? As criações são totalmente diferentes. A estrutura de família totalmente diferente mesmo. Então, a pessoa quando vai casar, às vezes não consegue absorver isso e pensar, nossa, o ideal seria eu fazer um acordo, alguma coisa para evitar um problema lá na frente. Então, isso é um ponto muito interessante. Porque, falando disso, eles sempre pensam que, só pensa em dinheiro. Se é advogado, só pensa em dinheiro. A gente nem vai separar casamento pra sempre. Nossa! Aí eu falo, mas... Meu Deus, por que eu tô cheia de processo no tribunal mesmo? Exatamente. Por que isso tá acontecendo? Por que, gente? É sempre dinheiro, e nem é muito, tá? Mas é mais 50 da pensão de alimentos, sabe? E fica lá o processo no tribunal. E a advogada só fala em dinheiro. Mas não é sobre dinheiro. A mulher, ela precisa de segurança. Arrasou. A mulher, ela precisa estar na natureza da mulher. Claro, faz parte, né? Faz parte. A mulher precisa de segurança. Quando ela não encontra mais essa segurança na relação, é que os problemas começam. Né? E aí, não é sobre dinheiro, é sobre segurança. Muito bom. Tanto durante quanto pós, né? Que aí, às vezes, falta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu também faço alguns divórcios e casamentos. E aí, acontece isso muito comigo, acredito que também deve acontecer com você. Doutora, será que ele ainda gosta de mim? Doutor, acontece com você, Cláudia? Nossa, porque às vezes chega pra mim e eu fico, gente, mas eu só sou advogada, eu não sou psicóloga, eu não quero... Teve um divórcio que eu fiz, que eu fiquei até com dó. Quem me procurou foi o ex-cônjuge, né? Já estavam separados. Ele falou assim, olha... E aí eu fiquei de entrar em contato com ela, porque até então seria consensual. É sempre assim, sempre chega consensual depois. E aí ele falou bem assim, olha, manda mensagem pra ela, mas assim, pergunta se ela ainda gosta de mim. Aí eu falei assim, ai, meu Deus. Você estava ali advogada, terapeuta, conciliadora, mediadora de casais. Mas é pra ir, não é pra ir? E se ela falar que sim, o que eu faço? Não trabalho mais? Acontece muito. Muito. E aí, a consulta, normalmente, eu... doutor, aí começa toda a história, né? Sim. Nos conhecemos em 1990. Aí eu fico ali só com a escuta ativa. Então, já entendi. Não entrei no manto emocional dela, não. Estou ali só... Então, mas você quer separar mesmo? Doutor, olha, vamos fazer o seguinte, aí eu explico tudo, dou uma opinião. Posso dar a minha sugestão? Claro, doutora. Eu acho que você precisa pensar um pouquinho mais. Eu acho que você não quer separar. Que tal você procurar ajuda, terapia? Porque assim, se você acha que ele gosta de você, se você gosta dele,
Eu sempre falo com as minhas clientes, a força do mundo está na mulher. Muito bem. Se você quer... Fora caso de violência doméstica, tá? Sim, Isso aí é que eu não tenho nem conversa. Mas em outras questões, quando há uma incompatibilidade ou porque já não consegue ter uma comunicação, uma boa comunicação entre casal, eu falei, olha, vamos lá. Seja mais feminino com esse homem. Porque a gente, às vezes, né? Nós somos o tratozão, né? A Ana Lisboa fala o trator. Eu tô falando porque às vezes eu tenho que me policiar. Então a gente muda de postura. Quem sabe? Se você não quer. E eu falo, tem na minha lista, né? Cliente no forno. Que ela tá pensando. Que ela tá pensando. Não Que eu sabe, falo, olha. né, se vai, se racha. Você pagou a consulta, pensa 2, 3 meses. E aí tem um retorno, você pode vir sem retorno, sem cobrança para você ver. Mas tenta, aí eu indico algumas terapias, alguns... não pessoas que eu conheço, mas assim, alguns contas de Instagram que eu vejo que ajuda Que tem nessa um trabalho parte. E tem legal. terapeutas que são específicos para essa situação. Exatamente, porque é sempre assim, né? Esses problemas de relacionamento, a questão tá lá na criança, né? Então você tem que... Exatamente. Foi refletido, às vezes nem é um problema tão grande E às assim. vezes nem é o outro, é você mesmo, né? Então, olha, vê lá, pensa direitinho e eu estou aqui para qualquer coisa. Só não aceite violência, né? Muito bem. Só não aceite violência. Cláudia, a gente tem um quiz do imigrante aqui muito interessante. E, bom, advogada, imigrante há tanto tempo, a gente sabe que você vai tirar, assim, Deus. de letra. Na verdade, geralmente, quando a gente faz o quiz, a gente coloca questões de imigração, leis. Pra você, ficaria muito fácil. Ai, meu Deus. Então, a gente colocou de palavras... E curiosidades, curiosidades, importantes. expressões. Você tá em Vamos lá. Portugal há? 8 anos. Então, ela é experiente, gente. Vamos lá. Então- Com inglês, casada com inglês. E no bairro onde eu moro, no lugar onde eu moro, tem mais estrangeiros Do que... Ok. do que português. Mas vamos lá, O gente. seu marido fala português? Ou... Fala Ah, brasileiro. Legal, Fala brasileiro. legal. Fala muito bem. Interessante. Fala muito, muito bem. E Assim, vocês, no começo do relacionamento, vocês falavam inglês? ele tá em Portugal há 20 anos. Muito né? mais fácil. E ele falava um pouco de português. Falava, assim, né? Dava para entender. Mas eu comecei a falar, até porque ele precisava falar português, né? Tanto tempo aqui. Então, aí agora ele fala tudo e mais um pouco. E foi um dos motivos pra você escolher ficar também, né? Claro. Como que foi essa questão de diferença de cultura no começo? Como que foi ou como Ainda que é? mais- né? Ainda mais com o inglês, né? Que é muito diferente do brasileiro. Nossa, eu não faço ideia. Não conheço o inglês assim, sabe? Tipo, como que é? E é inglês mesmo, né? Que tem inglês globalizado, mas Como que é? ele é bem inglês. É complicado. Essa questão de jeito, a gente é muito mais expansivo. É e tal. muito Ele mais. É contido. Tem que chegar, né? Tem que. Aqui tá o meio, tem que os dois tem que chegar. Um chega aqui, No outro meio aqui. termo, né? Porque senão é muito diferente, gente. É muito diferente. Eu falo sempre com algumas clientes, né? Que estão no Brasil, tá, doutor? Meu namorado em Portugal tá pensando em casar. E o que a doutora acha? Isso para processo de casamento. E eu falo, gente, olha, o sonho do gringo não é assim, tá? É muita diferença cultural. Se você não tiver muita estrutura no dia a dia, a coisa... É porque, gente, são duas cabeças, assim... O brasileiro com o brasileiro são duas cabeças diferentes. Duas criações De criação diferentes. diferentes. Imagine isso com uma pessoa de outra nacionalidade, potencializa 100 vezes mais. Com certeza. Dá um exemplo de adaptação que vocês tiveram que fazer, assim, no relacionamento. São várias, né? São várias. Uma coisa, por exemplo, família. Já vou No seu tema mesmo, né? no meu tema. Nós, pelo menos eu sou criada o seguinte, algum momento eu vou cuidar dos meus pais. Sim. A gente é muito junto, né? Amorosos, né? Família, Calorosos. assim, a família na minha casa. Uhum. Não tem que cuidar da minha mãe. Minha mãe vai pro lar. Casa de repouso, né? Não, é normal. Isso, Gente. isso pra mim é
Pra mim sabe? também não faz sentido. Não faz sentido. Obviamente tem algumas exceções que cuidam, mas não, ela tá muito melhor lá. E tem argumento, e é convincente. Tá muito melhor. Lá tem psicólogo, lá tem enfermeiro. Lá vão dar o alimento Na hora ela vai ter uma nutrição melhor. É Que porque eles isso? são extremamente racionais, né? E nós não, nós somos Fala, mas, mais gente, emocionais. Isso é uma questão, né? Uhum. Por exemplo, essa coisa de domingo, sábado e domingo para brasileiro. Na casa da avó, na casa da mãe. E outra, sábado e domingo você vai fazer coisa. O brasileiro gosta de, Aham. né? Vou sair, vou pro sol, vou pra praia. Mais precisamente, o inglês vocês veem aqui, vem todo mundo, a família toda de férias, com um shortinho, né? Tactel, todo mundo com uma roupa muito simples. Todo mundo, naquele momento, vão fazer tudo, né? Vão ter as férias. Depois daquilo ali, é trabalho 24 horas. Nossa. Outra coisa, viajar. Aham. Com uma bolsinha nas costas, né? O europeu, né? Coloca uma bolsa nas costas e sobe metro, desce metro, vamos andando, 2 quilômetros. Uber, chamo o Uber. Sim. Chamo o Uber. Ah, não, vou levar essa mala, não. Né? E a alimentação? Não, no nosso caso, como ele tá muito tempo fora da Inglaterra, ele gosta de cozinhar, então... E ele gosta da comida brasileira? Antes não gostava muito, não, mas agora gosta de Aprendeu a gostar. Agora, tô com vontade de comer feijão e arroz. Antes ele ficava Então meio... aí vai no Sou Carioca. Mas a gente vai, a gente gosta... É onde tem uma feijoada, não é? Sim, Não, é super lá famosa mesmo, pela sim. feijoada. A gente vai lá. E assim, a gente come comida de várias... Indiano, chinês, comida Bem chinesa, mista, né? bem mista. Assim, e brasileira. Então, comemos... Aquele negócio do café da manhã, o brasileiro, né? É um cafezinho, um pãozinho, manteiga, um queijo, né? E o inglês não é... Feijão Feijão. doce. Feijão, mas ele não. Ele é mais tranquilo. Ele não, ele é mais tranquilo. Ele gosta de sandes. O inglês gosta de Ah, sandes, né? Porque eles não têm um Não, almoço. É igual nós, né? É uma sandes, eu falo... Isso eu não entendo, gente. Rasgou Não dá no meio pra da mim. rua, né? Vamos rasgar sandes aqui. Quando a gente tá Vai viajando... comendo, andando. Né? Vamos comer uma sandes. Comer uma sandes até hoje. Eu fui, não vou comer sandes. Você me respeita. Não, eu vou sentar e almoçar. Isso é sagrado. Essas coisas são diferentes, mas você tem que ceder, você tem que ter muita... Além de ter equilíbrio emocional e tomar decisão, é uma decisão, né? Relacionamento é uma decisão. Escolher todo dia, aceitar, escolher ter paciência. As diferenças, escolher... né? Porque tem a parte boa, obviamente. Sim. Tem a parte Sim. boa. Mas também tem muitos desafios. É. E às vezes a gente só vê por fora, só vê a parte boa. E com certeza também ele deve ter várias coisas. Não, né, a gente tô falando de nós falar. dois, né? Ele tem, né? Eu sou mais aberta, né? Eu sou mais aberta, ele não. Ele chega no lugar, por exemplo, a gente vai com um convívio. Ele vai chegar, vai dar boa tarde e ele não vai. Olá, quero, né, se abrir porque como brasileiro faz, né? Porque faz parte da cultura deles, né? Não conhece Sim. a pessoa, né? Tem que se manter uma certa distância. Eles acham que realmente isso é o mais educado, É educado, né? Que você ser muito extrovertido, muito próximo, na verdade, é feio. E nós não, né? Tipo, eu gosto dessa pessoa, acabei de conhecer, é legal, e já abraça, brasileiro, é totalmente diferente. E é uma frase que ele fala sempre, não quero ser pesado para as pessoas. Por exemplo, nós Nossa, brasileiros, a gente é pesado. a gente senta e começa a falar dos problemas, né? Depois do convívio ali, começa a falar da nossa vida. Nossa, que pesado, né? Nossa, muito bom isso. Eu não quero ser pesada para as Não. pessoas. Isso é incrível. As pessoas não precisam ouvir e nem... vou carregar as pessoas com meus problemas. Nossa, muito. Sim. Mas isso é incrível. Isso atingiu o patamar aqui. É muito bom essa consciência de que, tipo, não vou falar nada pra ninguém. Porque pode ser que a pessoa fique tranquila e ouça, mas pode ser que você carregue ela mesmo com as suas informações, Carrega, despeje sim. ali os problemas. Nossa, muito incrível. isso. Tem. Por isso que eu falo, nós brasileiros
corremos com o balde, temos que buscar esse balde, porque a gente é tudo muito, né? A gente Ou- é muito. Eu não sei se vocês já sentem diferença quando vai pro Brasil. Sim. Cara, então, sim. Sim, E meus sim. pais falam que eu tô muito chata. Meus pais falaram, você tá super portuguesa. Aí, Uhum. esses dias eu postei um vídeo nas redes sociais falando sobre a manifestação de interesse. Algumas amigas minhas me enviaram mensagem falando, nossa, você já está com sotaque português. Eu falei, da onde, gente? Não. Aí eu fiquei vendo aquele vídeo umas 10 vezes. Eu falei, não, é loucura da cabeça dela. Mas eles têm razão. Eu já nem mudei totalmente depois que cheguei aqui, né? Até a forma de vestir. E ele já foi pro Brasil? Gostou? Várias vezes, gostou. Ai, que legal. Ama a Vitória. Adora a Vitória. Ah, eu também amo Vitória. Maravilhoso. Meu lugar preferido. Ai, que legal. Bora pro quiz? Vamos pro quiz. O quiz tá muito bom. Ai, eu vou comer brigadeiro. Tá uma delícia. Tá esse mesmo, brigadeiro. Eu tô tentando comer. Eu que fiz. Número 1. O que é um café sem princípio? Café sem caráter. Letra B, café sem açúcar. Letra C, café mais fraco. Ah, café mais fraco. Eu já trabalhei na Aê! cafeteria. Vamos lá, Eric, pode passar. Isso. Indique a forma correta das palavras a seguir em português de Portugal. Em comemoração à Eurocopa, né? A gente pensou em temas relacionados a futebol. Guarda-redes, avançado, pontapé de baliza e pontapé de canto. O que seria? A. Goleiro, atacante, tiro de meta, escanteio. B. Goleiro, contravante, chute de goleiro e pênalti. Ou C. Vendedor de cortina, ultrapassar um carro, tiro de meta e escanteio. Gente, isso não tem muita certeza, não. Vai Mas- analisando. Letra A. Goleiro, atacante, tiro de meta e escanteio. Vamos ver a resposta? Ah! Muito bem. Nossa, vai ser diferente, né? 3. O que significa a expressão portuguesa pentelho seco de velho? A. Ele não vale nada. B. Que a pessoa morreu. C. Homem feio. Nunca ouvi. Pentelho seco de velho. Gente, eu nunca ouvi. Nem é indutivo isso aqui. Homem feio ou ele não vale nada? Chuta, vai no chute. Ah. Vamos na letra A. Então. Letra A, Uhum. ele não vale nada? Vamos ver a resposta. Ah, sim. Aprendi mais uma. Pentelho seco de velho. Nossa, mas é engraçado. É muito bom. O que significa a expressão portuguesa queimar as pestanas? A. Dormir muito. B. Ler muito. C. Passar muita raiva. Gente, eu acho que é passar muita raiva. Eu tô confundindo um pouco o espanhol, mas eu acho que é passar muita raiva. Queimar as pestanas? É. Vamos lá. Ler muito. Queimar Ler as pestanas é ler muito. É porque pestana é cílios, né? Sim, sim, a Então, pestana eu deve sei. ser, tipo, ficar muito ali É. focado. Interessante, né? Essas Não. diferenças de vocabulário do Brasil Muito, para Portugal. muito. E tem coisa que a gente não consegue nem fazer por dedução, Não, né? É, isso tipo, não é muito indutivo, diferente mesmo. Não. Mas, ó, você já parou para pensar que quem for para o Brasil em determinadas regiões vai ter vocabulário muito diferente? Que nem você vai entender, às vezes, da minha região do sul, da sua região também não vai entender. Então, imagina de um país para o outro, né? É Exatamente. bem diferente. Ó, como você acertou 3 das 4, Você tem um ganhou um presente. presentinho. Obrigada. Do Pode Migrar. Ah, muito obrigada. Eu espero que você goste. Uma Ai, lembrancinha nossa. Presente pra você, lembrar da gente. Ai, gente. Vocês adivinharam. Você gosta? Adoro. Ai, Adoro. Perfeito. Esse de ler, muito obrigada. E uma gente. bolsinha pra você ir pra praia, fazer Aproveitar compras, o verão pro agora. ginásio. Muito obrigada. Cláudia, queria perguntar para você o seguinte: se você fosse dar um conselho para uma mulher imigrante que está vindo para Portugal agora, mulher mesmo, qual conselho jurídico você daria para essa mulher chegar de forma preparada? O que você falaria para essa pessoa? Vamos tomar em consideração que essa mulher saiu do Brasil um pouco decepcionada com os homens. Boa, boa. Realmente é assim, né? Chega aqui em Portugal,
faça primeiro a sua vida, tenha sua estrutura. E se alguém te oferecer ajuda, coloque limite nisso. Uhum. Obviamente, ser feminina é aceitar ajuda. E tem que aceitar. Mas coloque limite nisto e não aceite numa posição de criança, como que tá recebendo. De cuidado, né? Uhum. Aceite numa posição de adulta, de que você está sendo abençoada por outra pessoa, né? E que a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer, de alguma forma, te ajudar. Mas não numa posição de criança. Porque depois as coisas mudam, principalmente se você vai se relacionar com essa pessoa, ou se aquela pessoa não quer aquilo, a mesma coisa que você quer, né? Porque às vezes a pessoa está te ajudando e ela quer uma relação com você sem... E acabou. E acabou. Outras vezes aquela pessoa quer uma relação, mas não quer casar. E talvez seria o seu sonho casar. Então, às vezes, você aceita aquela relação pensando que você vai convencê-lo em algum momento. E você fica falando todo dia. Uhum. Não, ele vai casar comigo. Ele vai casar comigo, numa posição... E eu acho que também, no geral, tenham consciência que Portugal tem suas limitações. É um país muito católico. Uhum. É um país que está na Europa, né? E Portugal tem algumas dificuldades com relação ao reconhecimento dos direitos das mulheres, em alguns pontos. Uhum. É conservador machista, né? Uhum. Você tá falando. Nesse sentido, né? Existe aqui uma sociedade que ainda... Peca, né? Muito. Você vai em algumas aldeias aqui em Portugal, parece que você está no século passado. E as pessoas têm essa mentalidade. Né? Quanto menor o lugar aqui em Portugal, mais preconceituoso e a mentalidade menor, assim, né? E as pessoas falam, mas o Brasil é igual. Não é, não. Eu venho de uma cidade de 15 mil habitantes. É pequena, né, gente? Sim, é muito pequena. E não é Não é assim. Não é assim. Exatamente. É bem diferente. Quando eu tô falando de... as senhoras usam... A forma de viver, a forma de se portar, as roupas que usam, parece que está no século passado. Porque é a mentalidade. Então, assim, venham preparada que todos aqueles direitos garantidos, e muitos são garantidos no Brasil, Pode ser que aqui não tenha. pode ser que aqui você não consiga. E eu acho que, às vezes, alguns imigrantes pecam um pouco porque não estudam essa questão psicológica e cultural a fundo do país. Às vezes pensam no planejamento financeiro, mas esquece que não é só o planejamento financeiro, mas também psicológico, porque podem se frustrar quando mudam de país e percebem que tem todas essas questões que nós abordamos agora, né? Das diferenças, das legislações, enfim. Agora, também tem uma curiosidade para nós advogadas. Nós trabalhamos com a parte extrajudicial e você vai direto para o tribunal. E eu sei que os ritos das audiências são muito diferentes do Brasil. Que, por exemplo, o advogado é obrigado a usar a toga. Você percebe muito essa diferença? Como que é tudo isso? Olha, eu faço o extra também, né? Sim. Mas, obviamente, tem muito mais processos no tribunal. Mas para dizer o seguinte, o Brasil tem muito mais formalidade. Sério? Nossa, eu tô chocada. Eu tô Até porque o processo de família, a gente está falando de Portugal, o juiz, ele pode fazer algumas coisas que o juiz no Brasil não pode fazer. Tipo o quê? Ele pode investigar por conta própria. Olha que curiosidade interessante. Tá? Ele pode pedir informações por conta própria, por exemplo, num processo de regulação das responsabilidades parentais, e o juiz pode ordenar que se faça ali um relatório, um assistente técnico do tribunal, porque existem os assistentes do tribunal, para ouvir aquela criança, para intervir ali. E enquanto no Brasil ele se restringe às provas que são apresentadas, né? Exatamente. O processo de família é muito menos formal do que no Brasil. Também, eu venho do Brasil, né? Eu advoguei. Eu sou formada desde 2009, passei na ordem em 2012, então venho de lá. Cheguei aqui em 2016, então minha experiência é de lá.
E eu, assim, existe uma forma aqui de proceder os advogados nos tribunais, mas eu não vou nem lá nem cá. Você Eu fica ali mantenho ali uma... eu tenho a minha forma de proceder porque, usando, às vezes, a forma do Brasil, às vezes a postura que a gente não é muito boa, e às vezes essa postura aqui também me deixa numa situação desvantajosa. Por exemplo, no Brasil eu era muito mais aguerrida no tribunal, no sentido de, como nós brasileiros, então, quero a parte, quero... Tá indo pra guerra, né? Como se a audiência, de fato, fosse uma grande discussão. Uma grande discussão. E aí eu já aprendi, quando eu faço audiências no Brasil, né, online, doutora, você tá falando muito rápido, a colega não tá entendendo. Obviamente não, ela tá querendo me desestabilizar. Se fosse no Brasil, tá com... Não. Aqui eu falo, sim, doutora, peço desculpas. Bem sim. E continua no ritmo. Continua. Obviamente, é bom pra mim que isso não se ela entenda. não- Obviamente. Claro que... Nossa, eu tinha a impressão justamente o contrário, que aqui tivesse uma valorização muito maior do formalismo do que no Brasil. Em família, não. Eu também tinha Em essa família, ideia. agora criminal, sim. Tá? Mas Sim. isso em rito. Mas, por exemplo, falar à audiência, tem aquela questão de pedir permissão pro juiz. Eu peço sempre. Acho que isso, independente do lugar, é uma do questão lugar. de respeito. Né? Mas eu não vejo... Eu vou falar, os juízes no Brasil, eles são semideuses, né? Sim. Em Portugal, o juiz não tem nem razão de ser, né? Não, gente. Então, o ritmo da audiência já é diferente. Já é Desse diferente. quesito de que não tem São semijuízes. mais humildes. Não tem semideuses, então são mais não tem humildes, semideuses. por natureza. Legal. Podem ser um pouco, às vezes, arrogantes, que Sim. são outra história, mas não é pelo Aí já fato é de ser... cultural. Não é pelo fato de ser juiz, é pelo fato da maneira de ser, ou, né? A gente arrogante tem em todo lado. Exatamente. Mas não são semideuses. Nossa, então, que legal. já aí, você já Já vê a começa... diferença, E né? você, como imigrante e advogada, você sentiu alguma resistência? Ou assim, ou ainda sente, dependendo do tribunal? Toda audiência. Toda audiência. E preconceito Ai. como advogada, mulher imigrante no tribunal, fazendo processo contencioso ou não? Meu dia a dia. Conta, como Não, que é é, isso aí doutora? Ai, que Jesus. pega, né? Ai, vai lá. Eu lembro que logo quando teve a quebra, né, do acordo entre a Ordem do Brasil e a Ordem de Portugal, alguns colegas falaram no grupo que eles estavam com medo de como seria depois disso, porque dependendo da audiência, eles até forçavam um sotaque português, porque não sabia se o juiz teria preconceito com o fato dele ser brasileiro e ele não queria prejudicar a parte. Então, pra não ficar nessa situação assim, meio, meu Deus, não sei o que vai ser, vou aqui forçar um português de Portugal O que eu acho pior, porque não sai pra natural. falar, porque vai que esse juiz é xenofóbico e aí por conta de mim que tô ali ajudando, ele vai prejudicar a minha cliente, entendeu? Então eu vi algumas falas assim que não é a nossa, não é o nosso dia a dia, né? Eu fiquei bem, assim, preocupada. Eu falei, caraca, eu não sabia que isso acontecia. Eu nem carrego essa energia. Você já abstrai. Não tem essa hipótese. Para começar, eu não falo brasileiro, eu falo baiano. Arrasou. Começou por aí, né? Então, eu tenho uma forma mais informal de falar. E uso e gosto do não juridiquês mesmo. E não abro mão. E não abro mão. E assim, gente, o que eu ouço na audiência? Aqui não é Brasil. Jura? Imagina. Deve ouvir muito mesmo. A legislação portuguesa, em Portugal, né? Nossa, eles forçam isso, né? Nossa. Eu lembro que logo quando desfez o acordo, a presidente falou que... porque a lei é muito diferente, que Não isso é e não. aquilo. Não é E não. falou assim, gente, não é não. Não é não. Tanto que o acordo existiu por 15 anos. Não é entendeu? Não é não. Porque tem que... Gente... Não é nada, não é nada. Pois é, mas eles gostam de forçar, né? Porque o rito português, que é a legislação portuguesa... e a brasileira? Você quer ver a diferença? Por exemplo, quando eu fazia criminal, e você vai fazer as alegações, né? Que vai a hora da defesa no Brasil. Não sei se vocês já assistiram audiências.
o advogado falava, no Brasil a gente prepara e faz um espetáculo, e vira e volta, né? Um teatro quase. Aqui em Portugal, diante das provas apresentadas, pede-se justiça. Quê? Pede justiça. Ela já acabou? Essas são as ligações. Aí, às vezes, eu ficava até, né, com Constrangida. vergonha. Vou falar. Imagina a vergonha, né? O que isso significa? Sim, muito pede-se justiça, né? Nas alegações. A gente tá falando de alegações. Pra quem não entende, é na hora que o advogado tem pra falar, pra defender o cliente. É como se fosse pra arrematar. Pra arrematar a tese todas as dele. provas que ele indicou no processo. Mas pede-se justiça e mais 3 palavrinhas é um pouco, né? Sim. Então... Um advogado preguiçoso falaria, remeta-me a inicial, né? Exatamente. Remeta a inicial. Por exemplo, os pedidos, os requerimentos, né? O Brasil coloca muita Constituição, lei, jurisprudência, faz aquela coisa toda. Eu já ouvi, doutora, escreve demais, né? Tá muito longe. Cara, as peças aqui são pequenininhas, né? Meu Deus, eu peguei... Cara, isso também, nossa, isso me pega. As peças são pequenininhas. Tem aquele modelo lá que tem peça de tudo, né? Aqueles... Ai, qual é o nome? As minutas. As minutas todas. E não tem isso de jurisprudência e julgado e artigo de lei e bota. Quanto menor e mais sucinto for, melhor, né? O juiz já lê ali e tal. A gente... Aquele monte de peça que o juiz não lê, né? Eu trabalhei muitos anos com o juiz e ele falou assim, Alice, ninguém lê. Eu não leio, você também. Eu era estagiária, você também não precisa ler isso. Vai logo pros pedidos e... Mas, também no Brasil, todo juiz tem assessor, né? Tem toda essa coisa, 2 ou 3 às vezes. Um monte de estagiário. Aqui não é assim, né? O pessoal do tribunal é uma pra um juiz, porque tem juiz 1, 2, 3. Sim. Então, uma fica ali pra fazer audiência, pra dar andamento dos processos, pra fazer as notificações. Então, assim... Isso não é fácil. Então, Imagina. petição sucinta, Sucinta, objetiva. Às vezes escreve um pouquinho, né? Às vezes quando eu percebo que o processo vai para julgamento, então eu já começo, vou peticionar, já sei que isso aqui não vai resolver na conciliação. Então eu já começo a peticionar. Muito, né? Um argumento maior, né? Nossa, aí já faço ali umas 10 folhas. Mas, no geral, às vezes, não é bom, porque às vezes você tá vendo o juiz ali. Então, é sobre o que... Aí é complicado. Então, assim, às vezes... Não consigo Depende do identificar, tribunal. Né? Então, depende. Depende muito do tribunal. Tem tribunal que... Por exemplo, eu gosto muito do tribunal de Sintra. A celeridade lá é melhor, tudo. Os juízes, né? Em Lisboa também gosto, mas alguns tribunais do outro lado já são mais No Brasil, a gente tem muito... Não é equiparado, né? Ainda tem uma disparidade muito grande, mas tem muitos juízes e também tem muitas juízas. Aqui é equiparado? Não tem muita também, diferença, não. Pelo menos em família. Eu vejo uma equiparação. Aliás, eu vejo mais mulheres do que homens. Olha... Mas isso, eu não sei. Eu tô falando de família, tá, gente? Sim. Minha atuação é exclusivamente família. Eu não sabia, gente, disso. Vocês percebem que quase no Brasil tem vários advogados de família posicionados, né? Aqui em Portugal você não vê uma pessoa posicionada. É porque faz tudo, né? E também, e aí eu descobri de um mentor meu, que é português, e ele falando... Porque o tribunal de família não é um tribunal, assim, é o tribunal que os juízes entram quando eles ficaram em último lugar. Nossa, não é um querido. Não é o tribunal querido, tipo assim, ninguém quer estar ali. Não é o tribunal. Eu não julgo os juízes. E assim, essa ideia do direito de família aqui, né, de se posicionar. Que é uma área que as pessoas não gostam, então, que fica ali... A quem? Conheci várias colegas portuguesas que deixaram de advogar no direito de família. Você não vê muita gente. Muitos ativos, né? Não. E é muita demanda, né? Eu mesma, eu não trabalho, mas assim, sempre mando mensagem. Indicar tudo pra doutora Cláudia. Sempre mando por mensagem. favor, sempre mando depois mensagem. a gente conversa. Tem muita coisa de família. Família e trabalho. E você sempre, desde que chegou aqui, trabalhou com família ou foi um processo?
Foi um processo. Você comentou que trabalhou com direito imigratório. Foi com primeiro. migratório. Não primeiro. gostou do direito imigratório? Não. Não. Posso falar? Pode. Não. Abre seu coração. Posso falar? Não. É muito BO de imigrante pra resolver, né? Gente do céu. Não dá, não. Cara, pra mim não dá família, gente. Pra mim também Eu não consigo ficar plena, sabe? Tipo assim, tô sabendo que eu tenho um problema aqui. Tem não. Não tem o problema não é seu, né? É do cliente. O problema não é seu. Tipo, você não... Você tá ali não é para resolver o problema. Não é terapeuta? Né? Verdade. Você tá ali para aplicar a técnica do direito naquele problema, de acordo com a lei. Nossa, tem muita coisa na sua frente. Ai, não sei, eu acho que desde a faculdade eu nunca também amei família. não gostava. E tem um negócio da professora também, eu lembro o nome da minha professora também, mas não é por amor, entendeu? É por outros motivos, então. Mas eu tive uma excelente professora de direito de família e não é por isso que eu gosto, entendeu? Também escolhi família porque eu queria trabalhar no Brasil. E trabalho, né? Sim, e eu falei, online. gente, Conciliar são os dois, né? Os dois, imagine. Se eu quiser passar uma temporada no Brasil, eu consigo fazer. Perfeito. Eu vou conseguir. Portugal já vem trabalhando nisso, dessa digitalização. O juiz já tem aceitado mais audiências online. Alguns não, mas o advogado, né? Para parte do advogado, até pela parte do cliente. E o Brasil, isso é muito fácil, né? Às vezes eu peço requerimento de audiência para o cliente através do sistema Webex, que é o sistema aqui dos tribunais. E o juiz, não. Quero que venha. A doutora representa. Aí eu tenho que colocar uma procuração com poderes especiais, porque o juiz não aceita o online ali. E já no Brasil, a Nossa. tendência do online Tem juiz que melhor. até prefere, né? Tem juiz que Até pergunta, vai ser online, doutor? Tipo assim, fala assim, por favor. Fala assim, por favor, né? Cláudia, nós temos um momento bem interessante agora no Pode Migrar, que é o DR. E eu vou te fazer umas perguntinhas, é papo direto e reto. Então, uma viagem. Camboja. Uau! Nossa, diferente. diferente. Por quê? Ai, o povo. Gente, aquele povo sofre. E a alma daquele povo não vê raiva. Sério, que incrível. Meu Deus. Nossa, Você não vou vê anotar. raiva. A alma daquele povo. Uma cultura... É total. A Tailândia também, mas Você Camboja... tava esses dias na Tailândia. mas depois eu fui pro Camboja, aí eu me apaixonei. Gente, a alma daquele povo, gente do céu, não tem nada. Você E se a gente... apaixonou pelas pessoas, né? As pessoas. Nossa, que legal. Um perrengue de viagem. Não, eu não tenho muito perrengue de viagem, não, porque eu sou casada com inglês, né? Então Ele organiza tudo antes pra não ter os perrengues. Não, ali é organização pura. Olha, eu sou muito organizada no quesito viagem. A Thalissa sabe, né? Porque a gente já fez algumas viagens juntas. Mas sempre tem algum perrengue. No meu caso, sempre alguma coisinha sai do roteiro. Às vezes só a mala que atrasa, Extravio, né? extravia, mas eu sempre tenho, colocar 2 peças de roupa na mala de mão. Nossa, dessa última vez que eu fui pro Brasil, eu fiquei 1 semana sem mala. A Thalissa é campeã. 1 semana ou 10 1 semana ou 10 dias, alguma coisa assim. Eu sei que eu tive que viajar pra São Paulo e pra Bahia e sem mala. Tem que Comprei fazer tudo o negócio da hipnose lá. Das malas. Nossa, Vocês vão muito voltar. bom. Do que sente falta do Brasil? Tudo. Comida? Tudo, gente. Do barulho. Ai, perfeito. Eu também amo o Brasil, Tudo, cara. tudo. Nossa, e você já tá aqui há muito tempo, né? E continuo, tenho que ir lá sempre. A Ai. energia, o povo, o sorriso, a bagunça. E você vai todo ano? Todo ano. Ai, perfeita, Cláudia. Eu também. Tem gente que fala que não sente muita falta, mas, gente, o Brasil pra mim é tudo. Eu amo muito também. Eu fiquei a última vez 3 meses e ficaria mais, sabe? Tipo Nossa, assim. eu já não. Eu sinto falta dos meus amigos, da minha família, da cultura, da comida, mas ficar 3 meses. Marina ficou pra mim, 20 dias e, tipo. Eu falei, amiga, 20 dias tá ótimo. Nossa, pra nem quê? Entendeu? E engraçado você tá aqui sozinha, né? Sua família tá toda eu lá. emigrei sozinha. Faz 1 ano, tô sozinha. E plena, tá amando muito. E eu também amo muito Portugal. Não sei Não. explicar isso, mas eu também amo muito o Brasil. É assim, eu amo Portugal, foi o meu país, né? Minhas origens estão lá. Mas eu amo Portugal porque foi o país que me recebeu. Que você escolheu pra viver também. E que você encontrou seu amor, de fato, a sua paixão. Tem muita coisa aqui que Portugal me deu. Uhum. Me deu muita coisa. E outra coisa muito boa, tanto para a doutora Cláudia quanto para nós, é o poder de viajar para vários lugares, né? Acho que isso é incrível.
O imigrante aqui pode fazer 1000 coisas, né? Conhecer 1000 lugares. Então vamos lá, do que você sente falta do Brasil, você já falou tudo. E do que você não sente falta? O povo briga muito por política. Barracada, né? Barracada, tipo, tudo é um problema, né? Tudo divide, dois lados. Bem polarizado, Mas né? aqui também tá ficando um pouquinho, né? Eu acho que o mundo tá bipolar, assim. Concordo. Algo que você se orgulha. Eu me orgulho das minhas origens. Do país que eu vim, da forma que eu fui criada, que eu fui educada. Eu me orgulho muito disso. Perfeito. Um conselho para quem tá chegando em Portugal. Parei de escutar YouTube. Mas não esse, tá, gente? Ótimo. Não esse. Eu tô falando gente que não tem habilitação para trabalhar com imigração. Gente que conta coisas que não são verdades. Só assistam Pode Migrar. Perfeito, eu amei esse conselho. Maravilhosa. Porque é difícil, né? A realidade, assim, o advogado de imigração, ele sabe muita coisa, mas o de família sabe as coisas que estão debaixo do tapete. Porque depois que a pessoa imigra, vem os BOs. BOs, né? Lógico. E chega no escritório, os imigrantes de sucesso, na internet, o sucesso da internet. Não é bem assim. Muitas vezes é falso, né? Esse sucesso. E aí que tá o golpe. E aí o golpe tá aí. Então, vem para Portugal. Portugal é um país maravilhoso, tem muita comida, tem muita coisa para você conhecer. Pode te dar muita oportunidade, mas escute quem tem responsabilidade para falar. Tem muita gente que fala sobre imigração e não tem responsabilidade. E comete Tem procuradoria muita gente. ilícita. Muita gente. Então, assim, não escute o que você quer ouvir, o que você gostaria de ouvir. Você tem que saber da realidade do país. Exatamente. E aqui não é maravilhoso e tudo, mas tem seus problemas. Assim como qualquer país, Assim né? como qualquer Sim. país. Tem E as aqui, políticas de imigração, mudam a todo momento, então não dá pra você acreditar em qualquer um, né? Em tudo que tá na internet. não dá Que é um dos mesmo. maiores problemas do imigrante, cair nesses golpes de internet. Com certeza. E aqui, né, o pessoal Gosta de um golpe, de ser um né? blogueiro. Gosta de um Nossa, golpe, verdade. gosta de um golpe. Não Você é já bem- levou algum? Já fui alugar um imóvel de um brasileiro, obviamente. Dá Tinha que ser, né? Fui alugar um imóvel e ele ficou com o meu calção. 4 mil euros. Caraca! Meu Deus. E nunca conseguiu rever Ficou esse com dinheiro, Deus, né? Os 4 mil. Vocês têm que entender o seguinte. Por exemplo, Portugal, se acontece qualquer coisa no Brasil, vou lá na polícia, a polícia vai, quem é esse cara? Vamos atrás. Investiga. Aí você faz lá. Né? A polícia te ouve, né? A GNR, o PSP te ouve. E Arquiva. o processo, né? Não vai pra frente. Fica aqui. Os inquéritos demoram muito aqui, né? Não tem pessoal. Então... Mas eu também quase caí no golpe uma vez. Quando eu tava procurando um imóvel, eu busquei num site bem famoso aqui de imóveis e mandei uma mensagem para ver o apartamento. Era um brasileiro, aí ele começou a perguntar: qual é a sua nacionalidade? Você gostaria de alugar por quanto tempo? Quando ele falou alugar, eu já anotei, é brasileiro, porque aqui se fala arrendar. Gente... Aí eu falei assim, olha, primeiro eu gostaria de conhecer o apartamento para depois eu decidir se de fato eu tenho interesse. Quando eu falei isso, ele não me respondeu mais. Aí no outro dia eu mandei de novo para ele, olha, e aí, dá pra gente agendar a visita? Passado mais um dia, apareceu no sistema do site fraude. E foi cancelado e tudo. Era um golpe, porque tem muita gente que arrenda antes, quando às vezes ainda está no Brasil ou no seu país de origem, e nem visita o imóvel. E aí faz o pagamento do calção, que é o seu caso, e aí acaba caindo no golpe. Nesse caso, eu fui, olhei o apartamento, fiz o pagamento, e depois ele não me entregou a chave. Porque ele já estava, era uma sublocação, ele já estava com um contrato vencido com aquele lugar. Ai, é uma máfia, eu acho isso, né? Não é só um que faz isso, eu acho que é um grupo que se une ali pra... Eu acho que são vários mau caráteres mesmo. E não só de brasileiros, tá? Sim, sim, entende de tudo quanto é tipo, né? Brasileiros e portugueses. Essa questão do arrendamento tá uma coisa, as pessoas
perderam toda a Cara, noção. veio um convidado aqui e falou que um indiano alugava a hora da cama. Não era nem ele alugava uma cama, tipo, não era que ele tinha uma cama. Ele tinha um período de hora, que era das 4 às, sei lá. 9. É, das 8 às 4, né? É, alguma coisa assim. Que ele só tinha esse período pra dormir. No outro período, eu fiquei assim, gente, tipo assim, não é a cama. Se fosse a cama, já seria um absurdo, mas nem é isso. É um período ali, depois ele sai e outra pessoa dorme. E sabe, Isso em Algarve, né? Aham, sim. sabe o que eu acho mais engraçado? Tem muita gente boa, tem vocês aqui falando o tempo todo, alertando, e tem gente que Que cai. cai. É, Ai, triste. Tá é vendo? muito triste isso. É uma questão de que vem, que paga algumas assessorias aí, um preço Uhum. irrisório. Aham. Porque advogado é caro, né? Advogado Então, é caro e chega aqui É e aquela coisa, é o barato que sai caro, sai né? caro. Mas o advogado não é caro. Não é. Você tá... É um sonho, né? Uhum. Imigrar é um sonho, uma mudança de vida. Você não quer Sim. investir, como Você é que aposta é? muito nisso, né? É muita coisa em jogo. Gente, eu tô comendo, tá? Porque tá uma Mas delícia. é pra Tá comer, certo, tá fica à tudo vontade. maravilhoso. Então é isso, Cláudia. Muito obrigada. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Abordamos vários temas importantíssimos nessa área da família. A gente sabe que você é especialista. E tem muita dúvida, né? Casou, separou, igual você falou, tem muitos casais Nacionais. binacionais. que é muito você vai ajudar tantos imigrantes, né? Com esse vídeo que a gente vai postar nas redes sociais. Quantas mulheres que ainda estão no seu país de origem podem visualizar isso, aprender com você, com a sua história. Então, mais uma vez, muito obrigada. Olha, meninas, eu que agradeço. Foi bem. Gostei muito. Foi tá? tranquilo. Vocês são Super boas, tranquilo. excelentes entrevistadoras. Ai, Ai, obrigada. E eu obrigada. fico feliz com esse sucesso de vocês, né? Estive lá Na inauguração. Na inauguração. Maravilhosa, foi prestigiar a gente. e vendo que vocês nasceram pra isso. Perfeito, obrigada. Emocionada. Muito bom. Obrigada, muito bom. Cláudia. Gostei muito. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha. Se você sabe alguém que tá vindo pra cá, vindo solteiro ou já vindo em família, é também bom saber, né? Como que as coisas funcionam aqui, se tá casado, se tá com união estável, já viram que não é a mesma coisa. Contratem a doutora Cláudia quando o assunto for família. Exatamente. Compartilha esse vídeo pra alguém que precisa. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.